Bom dia, Evandro. Bom dia, Fabiano. Vânia, bom dia. Cláudia, bom dia. Jane, bom dia. Mãe, bom dia, benção. Laudeci, seja bem-vinda. Neide. Maiara, bom dia. Mari. Bom dia, bom dia. Começando mais uma semana. Juntamente com todos vocês. Esse é motivo de alegria para todos nós. Minha irmã, bom dia. Leizinha, Dona Conceição. Bom dia, amigos queridos, saudades, é verdade, Mari. Obrigada, Dona Conceição, pelo carinho. Espero em breve que a gente possa nos encontrar fisicamente. Vamos entrar em sintonia com a música, com essa psicosfera de paz que nos assiste, nos envolve nesse momento. Sandra, bom dia. Vânia, seja bem-vinda. Já agradecendo a Jesus, entrando em sintonia com esse sentimento de gratidão por estarmos juntos, iniciando mais uma semana, esse dia de domingo lindo, onde o sol ilumina o nosso dia, que possamos permitir que ele invada o nosso ser, nos aqueça, nos ilumine. Lenói, bom dia, fofa. Saudades. Paz pela paz. Pela justiça, paz pela paz. A liberdade, paz pela paz. Pela beleza de te amar. Paz pela paz. Pro mundo novo. Bom dia, Evandro. Ontem, dia 29, é o dia de comemorar o aniversário de nascimento de Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, um dos espíritos de luz que nos assiste, que está sempre conosco nesse evangelho, juntamente com o Dr. Pedro, juntamente com os nossos anjos guardiões, com tantos outros espíritos de luz que nos assiste, que nos envolve, que está sempre do nosso lado, nos fortalecendo para que a gente consiga dar continuidade a essa caminhada, entendendo cada vez mais que nos precisamos. Quando estamos juntos, somos mais fortes. E esse é o momento de nos fortalecer, de estreitar esses laços com Jesus. Estamos aguardando sim, Dona Conceição. Sil Gomes, bom dia. Pata Amiga está conosco, bom dia. Dona Marlene. Então, como eu estava dizendo, nesse domingo lindo, onde o sol está brilhando, aquecendo o nosso dia, que ele possa também nos aquecer, para que a gente possa deixar brilhar a nossa luz. Porque todos nós possuímos essa luz que está aqui dentro de nós, que pode iluminar outras pessoas. Se não temos uma chama grande, mas temos uma chama pequena. Mas podemos sim iluminar uns aos outros. Jacqueline, seja bem-vinda, Sassá Vieira. Vamos para Joana. Joana hoje nos fala que a presença de Deus proporciona paz, aumentando as resistências humanas para os embates cotidianos. Sutil e poderosa, ao mesmo tempo, é um dínamo gerador de energias que carrega as baterias da alma, da mente e do corpo, mantendo-os em condições estáveis de equilíbrio e de ação. E quantas vezes estamos com as nossas baterias descarregadas?
E aí a gente recorre ao Evangelho, a gente recorre a uma ligação para falar com um amigo. E aí a gente sente a presença de Deus no Evangelho, na fala desse amigo, e a gente se sente renovado. A gente consegue ver possibilidades onde antes não víamos. Como a enfermidade resulta de desequilíbrios nos campos moleculares responsáveis pela harmonia funcional das células, a saúde se estabelece quando a corrente divina passa com regularidade pelo sistema de ação aglutinadora dessas partículas de vital importância. Com ele, Deus, o temor desaparece, oferecendo lugar à coragem, que expressa bem-estar e segurança íntima. Rosa Fonte, seja bem-vinda. N. Modas, bom dia. A ação de Deus expulsa as preocupações e a insegurança, surgindo a serenidade e a confiança. É o que nós precisamos aumentar a cada dia, a serenidade e a confiança, para que possamos realmente nos sentir seguros, nos sentir amparados o tempo todo. A presença de Deus anula as recordações deprimentes e perniciosas que se clarificam com as esperanças de felicidade. Em Deus encontras a luz para discernires com acerto, pensando corretamente, falando com sabedoria e agindo com precisão. Ante Deus, tudo é possível. A saúde de alguém, o êxito, as tuas necessidades são convenientemente atendidos, porque Deus é o poder. Assim, quando hajas feito ao máximo ao teu alcance e os resultados não sejam conforme esperavas, não te exasperes. Aguarda um pouco mais. Este não era o momento, e se houvesse logrado êxito, isto não te seria conveniente. Quantas vezes a gente pede na certeza de que vai alcançar aquilo porque a gente acha que é o certo, que é o conveniente. E não acontece, e aí a gente meio que se revolta. Mas se a gente, ao invés de se revoltar, a gente serenar, parar, lembrar que Deus sabe todas as coisas e que Ele nos permite o que é necessário e o que é melhor para nós, aí nós vamos fazer uma análise mais precisa e vamos entender que o momento não era aquele. E que se aquilo não veio, é porque realmente não era o melhor para nós. Porque o Pai é de misericórdia. Ele sabe o que a gente necessita e o momento certo de receber o que necessitamos. Tenhamos paciência. Bom dia, Zelice. Bom dia, bom dia. Que bom que você está conosco. Jaqueline Tavares, seja bem-vinda. E Joana finaliza assim. Permite, pois, que se faça a vontade de Deus e não desanime jamais. Não vamos desanimar quando a gente solicitar algo e não conseguir. Vamos acreditar, vamos saber aguardar um pouquinho, vamos ter mais resignação, porque Deus sabe o que realmente necessitamos. E assim vamos fazer a nossa prece em agradecimento por esse momento, por esse evangelho que nos fortalece, por esse momento de café com luz que estamos aguardando ansiosamente para que essa pandemia passe e que a gente realize esse momento de café com luz, que é um dos sonhos de Illinois. Que a gente possa fazer lá na frente da nossa casa, do Lar Abrigo Espírita, Dr. Pedro Garcia Moreno Filho. Casa esta que nós temos uma gratidão enorme, porque é graças a esta casa que nós estamos aqui, reunidos nesse momento. Longe e perto ao mesmo tempo, porque para o coração, para o sentimento de amor, não existe distância, não existe fronteiras que nós não possamos vencer. Então vamos agradecer a Jesus, dizendo assim, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por essa oportunidade, muito obrigada por vocês abrirem as portas dos lares de vocês para nos receber e principalmente por estar com as portas do coração abertas para receber Jesus nesse momento. E vamos lembrar de todos os nossos irmãos necessitados, emanar esses pensamentos de paz, de amor, de gratidão, de harmonia, de saúde, para que possa chegar a todo o universo
juntar os nossos melhores pensamentos juntamente com os da espiritualidade superior, para que possa auxiliar os nossos irmãos necessitados. Diante da tua presença sempre, Senhor, te agradecemos e rogamos sabedoria para que possamos continuarmos firmes, tendo a certeza desse amparo constante. Que Jesus nos abençoe, nos envolva e nos assista, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Vânia está dizendo gratidão a essa casa material, realmente, gratidão a toda a minha vida, Shirley. E gratidão, como Illinois sempre diz, é o sentimento de almas nobres. E nós precisamos agradecer sempre, em todos os momentos. Até nos momentos difíceis nós precisamos agradecer. Porque é justamente nesse momento que nós temos a condição de mostrar como está a nossa fé. Como está a nossa fé. Porque esses momentos difíceis é onde nós realmente estreitamos, apertamos os nossos laços com Jesus. Muitas vezes, quando estamos muito animados, muito tranquilos, a gente meio que se esquece. Vamos para o nosso Evangelho de Jesus, ver qual é a lição de hoje, o que é que nós estamos precisando falar, ouvir, do capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. O item 7, a paciência. A paciência, a virtude da paz, como nos diz Divaldo Franco através de Joana de Ângeles. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflinjai, pois, quando sofrerdes, mas bendizei ao contrário. O Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo, para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória. Perdoar aquele que Deus colocou sob vosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. A paciência, e a gente vem nesse evangelho há mais de 5 meses, com essa música, Paz pela Paz, com o intuito dela internalizar dentro de nós e para que essa paz que está aqui dentro possa ser externada e envolver a todos que de nós se aproximem, que é uma das nossas falas, a gente sempre bate nessa tecla. E hoje o evangelho vem falar justamente disso, da paciência, juntamente com a caridade. E aí a gente para fazer uma reflexão mais uma vez. Todos nós precisamos exercitar a nossa paciência. E não tem como exercitar a paciência sem que aconteça as coisas que exigem de nós o exercício dessa paciência. E como é que a gente vai mostrar a Jesus, a Deus, que estamos nos tornando mais pacientes a cada dia? Se não for através desses exercícios diários, de uma internet que não funciona na hora que a gente precisa, de alguém que não nos atende o telefone numa hora de precisão, de emergência, de um momento em que a gente está aqui e tudo acontece o contrário. São nesses momentos em que nós mostramos a Jesus e a Deus o nível da nossa paciência. Então, se a gente não quer exercitar paciência, não vamos pedir paciência, vamos pedir sabedoria. E é nesses momentos, em coisinhas pequenas, que a gente vai demonstrando como nós estamos. Porque a gente se preocupa muito com os acontecimentos grandes, né? A gente tem todo um cuidado, mas as coisinhas pequenininhas, os percalços do dia a dia, esses pedregulhos que a gente pisa e que dói, que a gente meio que se exalta. Vamos nos preocupar com as coisinhas pequenas, dentro da nossa casa, com o nosso irmão, com o nosso esposo, com a nossa esposa, com os nossos filhos. Porque todos que estão conosco no nosso ambiente de trabalho, eles estão ali também para serem instrumentos da nossa
paciência para testar, para ver até onde nós podemos ir. E aí Deus diz assim: perdoar aqueles que Deus colocou sobre o nosso caminho para serem instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar nossa paciência à prova. E o Evangelho começa falando com a dor, que está para todos. A dor nos iguala, de bonito a feio, de alto a baixo, de rico ao pobre. A dor nos iguala porque ela está para todos. Não tem uma só pessoa que não passe por um momento de dor. E nesse momento, precisamos ser pacientes, porque é muito ruim. Imagina uma pessoa ativa o tempo todo e de repente ela vai parar. E aí vem a impaciência. No momento de impaciência, a gente diz coisas que não devemos dizer. Às vezes a pessoa diz uma coisinha sem intenção nenhuma e a gente potencializa aquilo ali. E aí vem uns sentimentos ruins, desagradáveis, e a gente diz assim: eu perdi a paciência. Virtude conquistada não se perde. Não podemos perder a paciência. Se já temos essa paciência, nós não perdemos. Então, quando a gente diz assim: fulano me tirou a paciência. Ninguém tira a paciência de nós. Nós é que permitimos que o outro seja instrumento de teste para a nossa paciência. E aí, quando a gente percebe que reprovou naquele teste, a gente diz assim: fulano tirou a minha paciência. E não é. Fomos nós que, no momento de fraqueza, perdemos o nosso equilíbrio. Mas vamos lembrar que podemos buscar de volta esse equilíbrio quando a gente serena, quando a gente fecha os nossos olhos, enxerga que fomos nós e aí a gente diz: fui eu. E a gente conversa com Jesus, conversa com o nosso anjo de guarda que está ali do lado e diz assim: me ajude. Me ajude porque eu preciso seguir em frente. E para eu seguir em frente, eu preciso também do outro. E aí eu vou parar, vou serenar, vou fazer uma prece e vou dar continuidade, tendo a certeza que amanhã eu poderei sim tirar pelo menos 3 nesse teste de paciência. Mas não vamos desistir. E o Evangelho continua dizendo assim: a vida é difícil, eu o sei. Ela se compõe de mil nadas que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado. E então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. E como são? Se a gente parar realmente, fazer uma análise, pode pegar até um caderninho e começar a copiar, nós vamos perceber que acontece muito mais coisas boas na nossa vida do que coisas desagradáveis. E eu vou dizer mais, não só na nossa vida, mas no mundo inteiro. Acontecem muitas coisas boas que estão sendo aí guardadas, abafadas, enquanto as coisas ruins estão sendo disseminadas, mostradas o tempo todo. E agora eu me lembrei da fala de Lenóio, quando ela fez uma enquete sobre as nossas lives, sobre os nossos horários. E ela disse assim: tem tanta coisa ruim sendo disseminada aí, e por que a gente não falar de Jesus? Por que a gente não trazer doutrina espírita de manhã e de tarde todos os dias? E realmente, por que não? Só depende de nós. Se a nossa proposta é o bem, é a caridade que está aqui tão bem falada no Evangelho de Jesus, por que não fazer? Não vamos nos prender a essas alfinetadas que a gente recebe e que são necessárias. São necessárias, porque se a gente ressignificar essas alfinetadas que a gente recebe, a gente vai utilizar elas como impulso para a gente dar continuidade, para vencer as barreiras que são colocadas no nosso dia a dia. O fardo parece menos pesado quando se olha do alto do que quando se curva a fronte para o chão. Então vamos nos reerguer diante de cada percalço desse, diante de cada alfinetada, diante de cada dor, de cada dificuldade. Ah, mas eu caio. Caiu? Levanta. Perceba que Jesus está ali com a mão estendida para pegar na sua mão, lhe reerguer para que você dê continuidade. Nunca estamos sozinhos.
Isso é fato e precisamos acreditar, crer com toda a força que nós temos, acreditar nisso, em todos os momentos. E aí o Espírito diz assim: coragem, amigos, isso é pra gente, coragem. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós e não tinha nada para censurar, enquanto vós tendes vosso passado a expiar e fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Um Espírito Amigo, Avre, 1862. E esse Espírito Amigo está instigando em nós essa coragem que nós temos e que alguns de nós desconhecemos, que possuímos. E no momento de dificuldade a gente assim age e depois fica surpresa. Como eu fiz isso? Como? Você utilizou dessa coragem que está aí guardada em estado latente, adormecida, e que foi preciso um momento de dificuldade para que você percebesse que a possui. Nós temos Jesus, nosso modelo e guia, é Ele que nós devemos seguir. E estamos seguindo conforme a nossa condição. E se temos a certeza que estamos seguindo Jesus, sabemos que estamos nos esforçando para errar menos, para cair menos, para ficar no chão. Sabemos que estamos realmente exercitando essa paciência que nós tanto almejamos. E assim, quando estivermos todos com essa paciência em um grau adequado, o mundo será esse mundo de paz que nós tanto almejamos e que hoje nós já sabemos que para que o mundo possua essa paz, ela tem que ser construída aqui dentro de nós e sair de nós em atitudes diárias, atitudes de amor, que é outra bandeira da nossa casa, no nosso lar abrigo espírita Dr. Pedro Garcia Moreno Filho. Estamos construindo essa paz. Rivaldo, seja bem-vindo. Jussiara, Elias, bom dia. Elias disse que no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. Sim, Jesus. E nós estamos vencendo. Aos pouquinhos nós também vamos vencer. Porque, como disse aqui no Evangelho, Jesus não tinha nada para reparar e passou por tudo aquilo. E nós, que temos esse passado aí para expiar, para reparar, e Deus nos dá condições suficientes para fazer isso. Tudo acontece com um propósito na medida do que podemos ultrapassar. Tenhamos essa certeza. Porque se Jesus é o nosso modelo e guia, se Deus é o nosso Pai de infinita misericórdia, podemos tudo. Só precisamos estarmos bem persuadidos disso. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer a nossa vibração nesse momento, lembrando da nossa proposta, valorização da vida, sim pela vida sempre, sempre. Não ao suicídio, não à eutanásia, não ao aborto, não à pena de morte, não à violência de todas as formas. Vamos nesse momento pensar nos nossos irmãos que necessitam de prece, os nossos irmãos recém-desencarnados, os nossos irmãos obsessores, os ofensores, os nossos irmãos que enveredaram no caminho dos vícios, vibrar por todos os formadores de opinião, pelos nossos jovens, pelos nossos irmãos que estão aí hospitalizados, sejam no hospital, seja em casa. Vamos lembrar de todos eles. E hoje eu trouxe a prece de Bezerra de Menezes, porque onde seria o aniversário de Bezerra, o médico dos pobres, que nos auxilia nesse evangelho, que está também junto com a espiritualidade, fluidificando a nossa água, para que seja derramada a medicação necessária para a necessidade de cada um de nós, de forma individual. Cada um de nós está sendo assistido, bem como todos esses irmãos que nós estamos lembrando. Lembrar dos nossos familiares que ainda não se permitem a prática do evangelho. Vamos lembrar de todos eles, pedindo a espiritualidade que possa assistir cada um deles, e vamos dizer assim: nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo,
através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te conhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Fazei o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimentai as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. E assim nós finalizamos o nosso Evangelho. Adriana, seja bem-vinda, Viviane também. Lembrando para os que estão chegando agora, o Evangelho fica salvo aí no Instagram, vocês podem estar assistindo depois e também pode estar disseminando para aquelas pessoas que você lembre, que você acha que esse Evangelho pode contribuir para essa pessoa. Agradeço infinitamente por esse momento, agradeço por cada um de vocês abrirem a porta dos lares para nos receber e principalmente por cada sentimento de paz e de gratidão que acabei de receber de cada um de vocês. Muita paz, muita luz e que possamos nos esforçar para permanecermos durante todo o dia de hoje envolvidos nesse sentimento de paz e de amor e que possamos contaminar todos que de nós se aproximem. Muita paz, muita luz. Muito obrigada.